somos nós para falar sobre o Rio Grande do Sul. Ao fundo, a trilha de André Bujanra. Tá lá, ó. Com leveza, tentando contrastar, tentando amenizar esse momento que é tão difícil aqui para o sul do Brasil. Dessa vez, Sofia, a gente vai para o aspecto cômico do tragicômico. E dessa vez, no Rio Grande do Sul, o grande alvo das chacotas não é nem o Eduardo Leite, é o prefeito de Porto Alegre. A atuação dele nessa história assim, tem sido alvo de muitas críticas e basta ver as coletivas que ele tem dado, né? Antes disso, porque não tem tanta graça, Augusto Damiani, que foi diretor do DEMAI, com uma denúncia seríssima sobre as comportas. Saca só. Eu sou Augusto Damiani, ex-engenheiro aposentado da Prefeitura, ex-diretor-geral do DEP, ex-diretor-geral do DEMAI, hidrólogo, mestre em recursos hídricos. O que nós temos nesse cenário? Temos um cenário que começou há uns anos atrás. Em 2017, o prefeito Júnior extinguiu o DEP, o Melo, em 2021, resolveu botar no DEMAI, sem dar nenhuma efetividade e consequência desse ato. Então, hoje não tem drenagem na cidade. Vamos falar dessa cheia. O que aconteceu agora? Vocês viram que ali perto da Igreja das Dores, a Casa de Bomba, a 17, começou a transbordar? Sabe por quê? Porque tem uma comporta quebrada que faz com que a água do rio volte para dentro da cidade, independente da Casa de Bomba. Isso está desde 2018. Esse prefeito, o DEMAI, nada fez para resolver. Tem processo, inclusive. Outra coisa. Esse aí é o Augusto Damiani, então ele é engenheiro, ele dirigiu o departamento que tem a obrigação de cuidar dessas comportas no passado e está aí dizendo, ó, entre uma cheia e outra, os caras não deram manutenção no equipamento. Naquele mesmo depoimento ali, e é ridículo, ele vai falar que faltou parafuso e borracha. Claro, não é qualquer parafuso, não é qualquer borracha, são equipamentos muito específicos e às vezes caros, mas ainda assim, cara, ainda assim. Perder um centro histórico para parafuso e borracha não é brincadeira. Cadê o prefeito com o nível de informação dele a respeito dessa catástrofe? O cara não sabia sequer que as bombas estavam sendo desligadas. Ah, mas essa é uma decisão que o técnico toma, sem dúvida. Sem dúvida. Mas se o mandatário da cidade não sabia nem disso naquele momento, do que ele estava... Do que ele sabia? Cadê a coletiva do homem? Então, essa prefeitura não esconde nada. Se eu tivesse tomado conhecimento antes do desligamento... Tá de sacanagem, eu teria feito um vídeo antes do desligamento. Eu só não fiz antes do desligamento porque eu só fui comunicado, fui sabendo, né? E, aliás, tem um ponto focal da SERG agora, que nós vamos, ao terminar essa reunião, afinar um pouco mais isso, né? Porque é ele o responsável que está aqui dentro, delegado pelo presidente, que deveria ter comunicado ao prefeito. Bom, de qualquer maneira, teria que desligar. Eu não estou dizendo que não teria que desligar. Teria que desligar, mas o prefeito teria que ser o primeiro a saber. Concordo. O primeiro a saber teria que ser o mandatário da cidade. Então, houve um equívoco de comunicação, né, que nós vamos corrigir aqui dentro. Houve um equívoco de comunicação. Outra situação pode acontecer? Pode. Então, essa prefeitura... Tá, ó, a gente ouviu anteriormente um outro gaúcho ali criticando o Eduardo Leite, um cidadão muito irritado no UOL, né? E ele dizia que o Eduardo Leite tinha que colocar o pé na água para cobrir a enchente e tal. E algumas pessoas podem dizer, não, o governante não tem que se expor a isso, tem que liderar, tem que coordenar. E é verdade, o papel fundamental é esse, mas alguma vivência com a tragédia é necessário para que essas pessoas criem sensibilidade. Eu vou me permitir contar uma história rápida, daqui a pouco eu volto para aquela coletiva. Eu cobri muita enchente nessa vida por aqui, e eu nunca me esqueço de uma vez que a gente chegou numa comunidade, num fundo de vale, que alagava com frequência, era uma ocupação irregular, tinha acabado de haver uma enchente e tinha levado todas aquelas moradias improvisadas embora, praticamente. Um terror, lama, bicho morto, o que você imaginar. E tinha uma mulher que estava absolutamente descontrolada, não conseguia falar coisa com coisa, fazia muito barulho, chorava, e toda a imprensa ali por perto, né? E fazendo o seu trabalho, e ao fundo aqueles gritos, eu fui falar com aquela mulher, não para entrevistar, né? Existe uma discussão no jornalismo sobre se deve se abordar uma pessoa nessa situação, como se deve abordar uma pessoa nessa situação, mas eu larguei meu gravador e fui lá conversar com ela. Consegui apaziguar a mulher, e o que ela me contou naquela ocasião, você veja, eu não sei nem se dá para contar isso no YouTube. O bebê dela, que foi colocado numa cama, em cima de sei lá o quê, para não ser pego pela água, teve o dedinho do pé roído por rato, na noite posterior à enchente. Então, assim, é com isso que nós estamos lidando.
E é por isso que nós devemos estar bem informados sobre os equipamentos que podem nos proteger dessa tragédia. Volta para a coletiva do prefeito e peço desculpas pelo meu tom. Não, mas foi a coletiva. Não, a gente tem mais um trecho, Teobaldo, por gentileza ali. Vamos ver o prefeito sendo avisado de que naquele momento, uma outra bomba estava sendo desligada. Quer dizer, ele se queixa, não sabia que desligaram. Aí alguém já corre lá por trás e fala, mas desligamos o outro e não avisamos o homem, temos que avisar o homem. O que é isso, cara? Que articulação é essa entre políticos e técnicos, entende? Vamos lá. Olha lá esse show de horrores. A cidade é maior do que o Muro da Mauá. Tá? Espero ter contextualizado um pouco do drama, de uma matéria complexa que requer sempre muita precisão para falar, porque não é uma coisa fácil. Tá? Prefeito, antes de passar a próxima pergunta, acho que o diretor Maurício só tem uma manifestação. Prefeito, a gente está recebendo a informação aqui que a estação de bombeamento do Menino Deus e que a casa de bombas número 12 também parou ali no sistema Menino Deus. Vocês têm como ver, presidente, se é por questões de segurança, se houve uma falha, se a gente consegue reverter. Isso aí... Por favor. Deu. Ó, isso aí é 5 minutos depois dele dizer que tem que ser o primeiro a saber, tá? Então, para mim, é absolutamente constrangedor, desumano, para dizer o mínimo, esse descaso, né? Não é, sabe, cobrar demais. De verdade, tentem me compreender. A decisão é do técnico, me argumentaram várias vezes. Eu sei, deve ser do técnico, mas o político tem que estar informado. Como é que ele vai desenvolver amparo para aquela população se ele não sabe o que ligou, o que desligou? Sofia, ele não sabia informar até onde ia a água depois do rompimento da comporta 14, porque ainda não tinha conversado com o técnico quando foi conversar com a imprensa. Então, as coisas aqui estão invertidas. O governador não vai primeiro para o Facebook trocar foto, não vai primeiro para o Twitter para pedir ajuda para o governo federal, se considerando uma vítima. Ele vai primeiro falar com o técnico. Depois ele fala com a população, bem informado, abastecido, tendo orientado, tendo liderado. O que está acontecendo aqui, Sofia? Pois é, né, Álvaro? E eu acho que assim, é bom a gente lembrar que eu estava lendo sobre isso hoje mesmo no Matinal, que é um jornal local lá de Porto Alegre, sobre como a gente não está lidando com uma comporta, não estamos lidando com um muro, né, o muro de Mauá, a gente está falando de todo um sistema de macrodrenagem que existe lá, que envolve aí as bombas, diques, dutos pluviais, etc. E tudo isso é muito antigo e está muito sucateado. E daí, quando você vê o prefeito tão desinformado, você fica pensando como é que a gente pode esperar que essas pessoas vão destinar, por exemplo, as verbas necessárias para conseguir fazer esse tipo de manutenção, esse tipo de modernização, sendo que eles sequer sabem o que está acontecendo, né? E como é que se espera que eles vão valorizar tudo isso? Porque tem que ser valorizado. Se não valoriza, acontece o que nós estamos vendo acontecer agora. E vale lembrar também que a Prefeitura de Porto Alegre não investiu, né? Investiu 0 no último ano para lidar com esse tipo de situação. Então, não é surpresa quando você tem um investimento tão baixo que questão de uma borracha, um parafuso, acabe sendo o que causa uma falha catastrófica como essa que nós estamos vendo. Então, realmente, eu acho que é interessante a gente pensar nessa separação do que é o técnico e do que é político como uma coisa um pouco didática, mas na prática as duas coisas têm que sempre caminhar juntas. O político não existe sem o técnico não existe sem o político. E aí, claramente, o político não está conhecendo o técnico nesse caso. Eu quero encerrar, Sofia, me permitindo opinar mais do que normalmente eu faço aqui. Eu olho para esses dois gestores, governador e prefeito, e eu vejo, para além de qualquer ideologia, para além de qualquer valor, para além de qualquer visão de mundo, gestores que são, 1, despreparados e 2, desinteressados. Ambos desinteressados, né? Um tem o agravante de se mostrar com uma certa vaidade num momento desses. O outro me parece apenas letárgico, apenas, assim, sabe?
tem que me avisar, eu tinha que ser o primeiro a saber. O senhor tem que ser o primeiro a ir atrás da informação. Então, é uma coisa assim que, para além de tudo, mostra o nível dessas pessoas que estão chegando na administração pública. Eu lamento profundamente pelo resultado dessas escolhas eleitorais nesse momento. Acho que a gente não tem muito mais margem para errar no futuro próximo, Sofia. Definitivamente não. E agora também entra um outro assunto que a gente não vai tratar aqui, mas da questão da informação, né? Isso a gente vai falar um pouco no plantão sobre o combate às fake news que estão rolando, porque isso tem tudo a ver com as escolhas que nós vamos fazer nas próximas eleições. Muito obrigado a você que acompanhou essa nossa transmissão, hora chamada pela Juventude do Meu Brasil de live. Beijo, se cuidem. Valeu! Tchau, tchau!